Bom dia, meninos e meninas. Bom dia, vamos continuar aí, né? Nossa aulinha de matemática. Nós estamos falando sobre os números decimais. Números decimais, 10, 100 e 1000, tá? Por enquanto, vamos ver só esses. Vamos continuar aí na página 101, tá? Então, se você não assistiu os outros vídeos, né? O outro vídeo, na verdade, né? Sobre o comecinho aí dos números decimais, você volta e procura aí, tá? Na página 101, ele fala sobre comparação de números decimais. Ele vai comparar, tá? Então, ele mostra aí duas figuras, uma dividida em 10 partes e outra dividida em 100 partes, né? E pede para você pintar, ó, a figura abaixo possui medidas iguais. A figura A foi dividida em 10 partes iguais e a B em 100 partes iguais. Pinte de azul a parte que representa o número decimal em cada figura. Então, tem a figura aí, uma dividida em 10 partes, a outra dividida em 100 partes. E embaixo tem o número. Tem 0,7 e 0,70, tá? Então, você vai pintar. Na figura A, você pinta 10 barrinhas. E na figura B, você vai pintar 70 cubinhos, tá? Ok? Aí na 2 ele pergunta: o que podemos notar ao observar as partes que você coloriu de azul em cada figura? O que é que você pode observar aí? Que as partes pintadas de azul têm o mesmo tamanho, né? Então, se elas têm o mesmo tamanho, elas são frações equivalentes. Frações não, né? Eles têm tamanhos equivalentes, né? Nós vimos em frações lá equivalentes, né? Lembram das frações? Números decimais é continuação de frações. A gente precisa aprender fração para aprender os números decimais, que é para a gente poder entender, tá? Por isso que a gente estudou primeiro fração para depois estudar os números decimais. Então, você coloca aí, tá? As partes coloridas de azul têm o mesmo tamanho, por isso são partes equivalentes, são tamanhos equivalentes, né? E aí ele fala aí como as partes coloridas de azul das figuras anteriores representam a mesma parte do todo, dizendo que os números decimais 0,7, 7 décimos e 0,70, né, 70 centésimos são equivalentes. Então ele mostra aí outro exemplo de frações equivalentes. Se você pintar, né, você vai ver que elas têm o mesmo tamanho. Na página 102, ele fala aí, ó, né, usando os símbolos maior e menor que. Maior que e menor que. Maior que, mão direita, menor que, mão esquerda, ok? Ao comparar dois números decimais, precisamos inicialmente comparar a parte inteira. Tem parte inteira no número? Então, primeiro você observa a parte inteira. Não tem parte inteira? Então, você observa os números decimais, ok? Ou se as partes também foram iguais, né? Ele tá dando aí, ó. Ao comparar dois números decimais, precisamos inicialmente comparar a parte inteira. Você compara a parte inteira, não precisa nem comparar o resto. Comparou o inteiro, já dá certo. Se as partes inteiras forem iguais, comparamos os décimos. Você vai ver se é décimo, se é centésimo, se é milésimo, né? Se o décimo são 2 décimos, mas você vai ver qual é o maior dos dois, certo? Se as partes inteiras e os décimos forem iguais, comparamos os centésimos. Se as partes inteiras e os décimos e os centésimos forem iguais, comparamos os milésimos e assim por diante. Então, você vai treinar aí na atividade aí, ó, 102, 103, 104, 105 e 106. Muita moleza para uma tarefa só, viu? Vou dizer. Então, vamos lá, você pausa o vídeo, é só comparando, tá? Só comparação de frações. Você vai usar os símbolos, né?
Depois ele pede aí pra você decompor os números, né? Ele tá dando exemplo, você vai tentar fazer, tá? Não conseguiu, espera que a gente faz junto. Mas tenta, tá? Ok? Então vamos lá? Pausa aí o vídeo e começa. Vai! Pronto? Conseguiu fazer tudo? Então, moleza, né? Então vamos lá conferir, colocar os certinhos. Primeira, página 102. Compare os números em cada item, escrevendo o símbolo maior do que, menor do que ou igual entre eles. No item A, 9,08, que é 9 centésimos, é menor do que 12 inteiros e 8 centésimos. Então, para não demorar muito, né, aí eu vou só dar as respostas, ok? Então, você confere aí, ó. Na primeira, A, B, C, D, E, F, tá? Aí a gente não demora muito, o vídeo não fica muito longo, tá? Como você já sabe, então fica muita moleza. Lembrando que para você comparar, você vai olhar a parte inteira do número, certo? Olha a parte inteira. São iguais? Você olha o restante do número. Parte inteira são iguais? Vai para os décimos. São iguais? Vai para o centésimo. São iguais? Vai para o milésimo, tá? Então, de acordo com a quantidade de número, você consegue responder, tá? Vamos botar aqui outro. Botar aqui 5 e aqui 4, tá? Ó, quem é o maior aqui? Aí você vai observando os números, ok? Na questão 2, determine de maneira semelhante, né? Então, ele daí, ó, você vai colocar aí no meio um número que fique entre o 1 e o 2. Um número que fique entre 230 e 231. Pode ser, vamos lá, vou dar uma opção de resposta, tá? Não precisa ser igual a minha. Só tem que estar entre os dois números. Para ele estar entre o 1 e o 2, ele tem que ser um número decimal. Vamos lá. A, B, C, D, E e F. Ficou imprensadinho, né? Então, vamos lá. Ele tem que estar entre o 1 e o 2. Pode ser 1,1. Pode ser 1,3. Pode ser 1,8. Tem que estar entre o 1 e o 2, tá? 230 e 231. 230,2. 230,9, tá? Essas são opções de resposta, você vai colocar a que você quiser. Só tem que estar entre os números que ele está pedindo. No item C, 10 e 11. Pode ser 10,4, 10,5, tá? Você escolhe. 79,80. 79,7. Ó, eu tô dando exemplos. Vamos lá, no item E, 1012 e 1013. Vamos botar. Tem um começo e um fim, tá vendo? E 150 e 151. Tá? Você escolhe aí.
Eu dei 2 opções de resposta, mas tem várias. Dei 2 aqui e dei 3 lá na primeira, mas tem... Você pode colocar do 1 ao 9. 1,1, 1,2, 1,3, até chegar no 1,9, tá? Do mesmo jeito aqui, ó. Do vírgula 1 ao vírgula 9, tá? Ó, do vírgula 1 ao vírgula 9. Você escolhe qualquer um entre eles, tá? Página 103, né? Ele dá uma reta numérica e você vai comparar aí usando o maior que e o menor que. Então, vamos lá, vou apagar aqui, ó, porque vai dar certinho. Questão 3, página 103. Então, vai ficar, ó, maior. Só você observando os números, tá? Questão 4, você ia completar aí a reta. Então, vamos apagar aqui. Ele lhe dá as fichinhas numéricas e você ia ter que colocar na reta. Então, aqui, ó. Tá? Em cada um de cima e embaixo. Eu tô botando na ordem que aparece os quadrinhos, tá, gente? Então, a ordem que aparece os quadrinhos, porque o meu quadro é muito grande, né? Então, não dá pra fazer a retinha bem direitinho. Na questão 5, ele quer que você decomponha os números a seguir. Então, como é que você vai decompor? Vai colocar o número inteiro, vai colocar o décimo, vai colocar o centésimo. Número inteiro, décimo, centésimo, milésimo, certo? Então, vamos lá. Vou apagar tudo aqui para poder ter espaço. Não esqueçam de colocar os certinhos. 8,32. Então, você vai colocar 8 mais 0,3 mais 0, no item B, 286. 1 mais 0,2 mais 0,08 mais 0,006. Certo? No item C. Sim. Por que eu coloquei assim? Porque o 0, ó, ele é décimo. Então, eu preciso do décimo e do centésimo. Então, eu preciso do décimo e do centésimo. Como no décimo eu não tenho nada, botei 0, 0. Certo? E o item D, 77 inteiros e 95 milésimos. Isso aqui vai ser grande, viu? 70 mais 7 mais 0,9 mais 0,00 mais 0,005. Ok? 8 inteiros e 32 centésimos, 1 inteiro e 286 milésimos, 21 inteiros e 4 centésimos, 77 inteiro, 905 milésimos. Questão 6. Agora a questão 6 é o oposto, né? Escreva o número decimal para representar a decomposição. Então, vamos lá. Se você não está conseguindo acompanhar, você pausa e vai voltando. Ou pausa, né? Escreve e volta. Então, questão 6. A, B, C. 2 inteiros, 834 milésimos.
Item B, 61 inteiros e 11 milésimos. Item C, 543 inteiros, 765 milésimos. Certo? Vamos lá. Página 104. Muito fácil, né, gente? Questão 7. Ele dá aí um cardápio de uma lanchonete, né? Os preços de uma lanchonete: cachorro quente, misto quente, sanduíche de mortadela, x salada, sanduíche de pernil e sanduíche de frango. E ele quer que você pegue os valores de cada um dos lanches e coloque aí do menor para o maior, tá? Então, se é do menor para o maior, vou apagar aqui. Vamos lá colocar do menor para o maior. Ele já fez aí, né? Já deu a facilidade de colocar os símbolos. Então, vamos lá. Vai ficar 6 inteiros e 89 centésimos, 8 inteiros e 59 centésimos, 9 inteiros e 79. O espaço é pequeno, continua aqui, ó. Certo? B. Qual é o lanche mais caro nessa lanchonete? Mais caro e o mais barato, né? Que ele quer. O mais caro é o sanduíche de pernil, que é R$16,99. Então você escreve aí, sanduíche de pernil. E o mais barato é o sanduíche de mortadela. Sanduíche de mortadela. Você escreve, tá? Não é só o SM não. Você escreve sanduíche de mortadela, sanduíche de pernil. Certo? Questão 8. Utilize apenas uma vez cada uma das figuras a seguir e escreva um número entre 29 e 30. Moleza. 29,8. Faltou 29,8. O maior número possível, 98,2. E 3 números menores do que 8,5. 2,89, 2,98 e 8,29. Precisa colocar? Então vamos colocar aqui no cantinho. Primeira. A segunda. E que é o item A, o item B e o item C. Ele quer 3 números, né? Então, tá aí. Questão 9, página 105. Ele dá aí um quadro, né? E ele queria que você escreva o nome e a distância saltada em metro das 3 primeiras colocadas. Então, ele quer que você coloque o nome e o metro. Então, vamos lá. Primeira, Helena, com 6,3. Depois, a Cássia, e depois a Luciana. Olha aí, ó. Todos os 3 com o mesmo inteiro, ó. 6, 6, 6. O que é que eu tive que olhar? Os décimos, né, ó. 3, 2, 1. Tá? Então, lembrando lá, ó. Se os inteiros forem iguais, vai olhando para os próximos números, tá? Olha para o décimo, olha para os centésimos, olha para os milésimos, para você comparar, né?
Questão 10. Utilizando as informações ao lado, compare as alturas das pessoas a seguir e escreva essas medidas no espaço adequado. Então, você olhando aí, fazer igual ao outro, pela lógica, né? Você ia colocando aí os tamanhos de cada um, a altura de cada um. Então, a Alice, como é a menorzinha, ela tem 1,39. Vamos apagar aqui. Vou botar só a primeira letra, tá? A Alice tem 1. O Diego tem 1,90, que o Diego é o mais alto. A Manuela, 1,58. O Luiz, 1,62. E a Márcia, vou botar MC, né? Para saber que é a Márcia, 1,75. Se eu for escrever realmente, eu vou colocar 1 metro, certo? 1 metro e 75 centímetros. 1 metro e 62 centímetros. 1 metro e 58 centímetros. 1 metro e 90 centímetros. 1 metro e 39 centímetros. Tá? Se eu for realmente escrever. Só que quando eu estiver falando, eu posso colocar 1,90, 1,80, 1,75, tá? Se eu estiver falando. Não precisa escrever 1 metro e 75 centímetros. Não precisa falar assim. Né? Como tudo que a gente fala, a gente abrevia. Vamos lá, concluir aí a página 106, né? Para concluir nossa aula. Observe o número decimal no visor de uma calculadora. Escreva esse mesmo número entre os dois números decimais mais próximos com 2 algarismos depois da vírgula. Então, vamos lá. Esse mesmo número. Então, vamos lá. O número é, tá bem aqui, 15. E tem A, B e C. Eita, que bem feito. E tem A, B e C. No item A, ele quer 2 algarismos. Então, eu posso colocar I, certo? No item B, ele quer 3 algarismos depois da vírgula. E no item C, ele quer 4 algarismos depois da vírgula. Certo? Então tá aí, 2 algarismos depois da vírgula, 3 algarismos depois da vírgula e 4 algarismos depois da vírgula. Questão 12. Qual dos números a seguir é o maior? 4,999. 4,999. Você vai marcar um xizinho aí. Qual termômetro a seguir indica febre? O B, tá? Então aqui a questão 12.
Na questão 13, é o item B, o termômetro B, tá? Ok? Então, concluímos aí a nossa aulinha de hoje e estudem!